Amigo querido, neste estudo veremos como Jesus se relacionou com a lei de Moisés. Sabe, tem muita gente que coloca o Novo Testamento contra o Antigo. Cristãos sinceros colocam a graça de Deus contra a lei. Colocam o povo cristão de um lado e o povo judeu do outro, como se fossem dois grupos adversários. Mas se estudarmos a Bíblia com atenção, veremos que esta atitude é incorreta. Jesus nunca se colocou contra os costumes de Moisés, nem do povo judeu, inclusive porque ele era um judeu descendente da linhagem de Davi. Os pais de Jesus, os pais terrenos, José e Maria, eram judeus piedosos e fiéis cumpridores da lei de Moisés. Leiamos, por exemplo, o que diz aqui Lucas, capítulo 2, versículos 21 ao 24. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Neste texto, podemos ver que os pais de Jesus cumpriram as recomendações da lei de Moisés ao pé da letra. Jesus foi circuncidado no 8º dia, como qualquer criança judia. E ao longo da sua vida e de seu ministério, ele sempre respeitou a chamada lei de Moisés. Os pais de Jesus cumpriram com todo o ritual judeu. A apresentação ou a dedicação de uma criança requeria certos detalhes e eles cumpriram tudo isso, incluindo as recomendações de sacrifícios, ofertas e purificação. Oh, querido, nem Jesus, nem seus pais desobedeceram à lei de Moisés. É verdade que o mestre muitas vezes se colocou com veemência contra o uso equivocado que os judeus e os fariseus faziam da lei, porque os regulamentos que formavam parte da lei de Moisés tinham como propósito mostrar de alguma maneira o plano de salvação. Mas os judeus dos tempos de Jesus tinham perdido de vista o propósito dessas leis e viviam apenas em função da lei em si. Todas essas leis cerimoniais deveriam ajudá-los a perceber que o Messias esperado tinha chegado e estava entre eles. Mas a obsessão que eles tinham pela lei em si fez com que aos seus Jesus visse e eles não o receberam. Mas o que aconteceu com os judeus daquela época também pode acontecer com a igreja nos dias de hoje. Vou dar um exemplo, por exemplo. Qual é o propósito da disciplina eclesiástica? O manual da igreja, é claro, diz que o propósito é redentivo, restaurar o pecador. Disciplinamos para salvar, para mostrar ao pecador que está equivocado e levá-lo ao arrependimento. E o instrumento para esse tipo de disciplina é o amor. Mas quando um irmão erra, e ao invés de discipliná-lo com amor e mostrar-lhes que estamos preocupados com sua salvação, damos a impressão de estar mais preocupados com aquilo que o manual da igreja diz, não estarei caindo no mesmo problema dos judeus no tempo de Cristo. Eu não estou dizendo que não devemos disciplinar. Eu estou dizendo, quando disciplinarmos, o que é mais importante? A vírgula do manual ou salvar o pecador? Mostrar-lhe amor, restaurar a pessoa que tem caído. Bom, falaremos agora das festas dos judeus e como Jesus se relacionava com essas festas. Esta é a segunda parte de nosso estudo. Sabe que hoje o povo cristão não guarda mais as festas judias,
porque essas festas apontavam a Cristo como a realidade, e a realidade já é nossa. Então nós não celebramos mais essas festas. Quando Jesus morreu na cruz, todas as festas se cumpriram nele. No entanto, é preciso que nós conheçamos essas festas e vejamos a forma como Jesus respeitou essas festas. São João, capítulo 5, verso 1, diz: depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Qual era esta festa? De que festa está falando aqui? Sabe, havia 3 festas em Israel, as 3 festas chamadas festas de peregrinação. Essas eram as mais importantes nos tempos de Cristo, porque havia muitas outras festas também. Estas celebrações, estas 3 principais, reuniam o povo no templo e reforçavam a fé comum dos israelitas. A primeira dessas festas era a festa chamada da Páscoa, que se celebrava em memória da libertação do Egito. Essa era a festa que está mencionado aqui e que diz que Jesus foi para Jerusalém. Durante a Páscoa, muitos peregrinos se dirigiam a Jerusalém. À tarde do 14 de Nissan, imolava-se no templo os cordeirinhos que depois a família comia na hora do pôr do sol. Essa Páscoa durava 8 dias. A celebração ocorria normalmente na metade do mês de abril. A data desta Páscoa mudava, assim como hoje muda a data da Semana Santa, pois coincidia com a primeira lua cheia da primavera. Bom, a outra festa era a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. No início, o Pentecostes era conhecida essa festa como a festa da colheita, mas na época de Jesus passou a se chamar a celebração da entrega da lei no Sinai. Esta festa era celebrada no final de maio, ou talvez no início de junho, dependendo da data da Páscoa. Finalmente, a terceira festa era a festa das cabanas. Nesta festa, cada família construía uma cabana de folhas aí nos alrededores, afora da cidade, para lembrar o tempo que os seus antepassados tinham dormido em cabanas no deserto. Esta festa era celebrada na metade de outubro. Agora, o interessante de tudo isto é que Jesus participava destas festas. Por quê? Porque elas anunciavam sua chegada e sua morte como Messias. Infelizmente, neste aspecto, também os judeus estavam mais preocupados com os detalhes técnicos das festas em si e se esqueceram do significado espiritual de tudo isso. E este é um perigo que todos corremos. Por exemplo, qual é o propósito do sábado? Muita gente acha que o objetivo do sábado é realizar um programa inspirador, linda música, detalhes bem cuidados, uma pregação fervorosa, enfim. E se esquece de que o sábado é um dia de encontro com Jesus, no qual os crentes se reúnem para louvar a Deus e relatar o que fizeram durante a semana para o fiel cumprimento da missão. Sabe que hoje existem igrejas que somente existem para realizar programas lindos, maravilhosos, mas nem se lembram de que possuem uma missão maior. Eles estão guardando o sábado, me diz. Estão? Na terceira parte deste estudo, veremos a relação de Jesus com o templo. Sabe que existem muitas pessoas sinceras que dizem amar Jesus, mas não querem saber nada da igreja. Não aparecem nos cultos, mas argumentam estar bem com Jesus. Agora, como pode acontecer isso? No capítulo 2 de Lucas, encontramos a história de quando Jesus, com apenas 12 anos de idade, se perdeu enquanto seus pais retornavam de Jerusalém. Aí os pais perceberam no meio do caminho que Jesus tinha desaparecido, assim que tiveram que retornar até a cidade e encontraram Jesus no templo. Lucas 2, 48 e 49 diz:
Quando o viram, ficaram maravilhados. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa do meu pai? Pense nesta resposta. É interessante a resposta de Jesus aos seus pais aqui na terra. Ele estava preocupado nos negócios, no trabalho de seu Pai Celestial. E esse trabalho, de alguma maneira, estava relacionado com o templo. Em outra ocasião, um pouco mais para frente, quando adentrou Jesus no templo para expulsar os mercadores, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus chama o templo da sua casa. Oh, querido, no templo Jesus realizou milagres, e quando os realizou fora do templo, como no caso do paralítico do tanque de Betesda, foi dito que imediatamente o paralítico se dirigisse ao templo. Ao leproso, Jesus disse que se dirigisse ao templo e se apresentasse ao sacerdote. Ou seja, Jesus não somente respeitou o templo dos judeus, mas o frequentou e o chamou da casa do seu pai. Diante disso, como é possível crer nos dias de hoje que alguém afirme que está bem com Jesus sem congregar no templo? Falando do templo, durante o reinado de Herodes, se iniciou a reconstrução do templo com a implantação de um imposto que todos os judeus tinham que pagar para essa reconstrução. Estamos entrando agora na quarta parte de nosso estudo. Qual foi a atitude de Cristo diante dos impostos estabelecidos pelos judeus? Ele, como Deus, podia estar livre de qualquer imposto. No entanto, ele respeitou as leis judias e cumpriu com as suas responsabilidades de cidadão judeu. Em Mateus capítulo 17 encontramos um incidente interessante em que Cristo dá a razão porque ele paga também os impostos. Essa razão está aqui em Mateus 17, 27, diz: Mas para que não os escandalicemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-lo por mim e por ti. É interessante a razão. A razão que Jesus dá para ele pagar imposto é para que não os escandalicemos. Não escandalizar a quem? Aos cobradores dos impostos. Jesus não se preocupava só em fazer o que era certo, mas também em respeitar a consciência fraca do próximo. Tratava de não ofender ninguém, de não escandalizar, de não ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Mas devemos tirar outra lição deste incidente. Além de ser Deus, Jesus era um cidadão. No meu caso, antes de ser eu pastor, eu sou um cristão. O fato de eu ser pastor não me libera da responsabilidade de ser cristão. Como qualquer cristão, eu tenho que orar pessoalmente, estudar a Bíblia para alimentar-me todos os dias, trazer uma pessoa para Cristo. Quer dizer, participar da missão, da vida da igreja, enfim. Eu não posso usar o fato de ser pastor como desculpa para não cumprir meus deveres de membro da igreja. Assim como Jesus não usava o fato de ser Deus como desculpa para não cumprir seus deveres de cidadão do povo em meio dos quais ele vivia. Vamos agora ao ponto final deste estudo. Existem dois incidentes que devemos comentar. Em ambos, os fariseus tentam fazer com que Jesus contradiga a lei de Moisés, para depois acusá-lo de ser contrário às leis judeias. Mas em ambos os casos, Jesus sai vitorioso de um modo admirável. O primeiro caso é o da mulher que foi encontrada em flagrante adultério. A pergunta dos fariseus foi: a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que você acha disso, Jesus? Os fariseus não se importavam com a opinião de Jesus. O único que desejavam
era que Jesus contradicesse a lei de Moisés. Mas Jesus não disse nada, apenas começou a escrever o pecado de todos os presentes na areia, e eles, ao ler, foram se retirando um depois do outro, só permanecendo a mulher adúltera e Cristo. E aqui podemos ver que Jesus não contrariou em nenhum momento a lei de Moisés. Uma vez mais, mostrou seu respeito pela lei, mas com sabedoria livrou a mulher da morte. Houve justiça e houve também graça. Outro incidente ocorreu quando os fariseus perguntaram a Jesus se podia existir o divórcio ou não. Eles sabiam o que dizia a lei. Moisés dizia que existem casos especiais nos quais podia haver divórcio. Eles sabiam a resposta. Então, por que perguntaram? Para testar Jesus e ver se conseguiam fazer com que Jesus contradicesse a lei de Moisés. Porque se Jesus dissesse que concordava com Moisés, eles diriam que estava contra a lei de Deus que tinham dito no Éden, o que Deus juntou, não o separe o homem. Uma vez mais, nesta ocasião, Jesus respeita a lei de Moisés. Não contradiz as Escrituras. Ele menciona primeiro o relato de Gênesis. E quando eles perguntam por que então Moisés permitiu o divórcio, em ocasiões especiais, Jesus diz que é pela dureza do coração humano. O tema de nosso estudo hoje não é o divórcio. Devemos ter cuidado de não sair do tema principal deste estudo, porque esse tema do divórcio é muito espinhoso e muito abrangente. O assunto que estamos estudando é o respeito que Jesus sempre demonstrou pelos ensinamentos e pela cultura judia. Ele não veio destruir todas as raízes judias. Ele veio resgatar o que servia da cultura judia e dar vida e espiritualidade àquilo que tinha caído no simples formalismo massacrante. Os judeus tinham perdido de vista o sentido espiritual das coisas e tinham se concentrado apenas na letra da lei em si. E essa atitude estava completamente errada. Isso foi fatal no passado, mas pode ser fatal também nos dias de hoje, se perdermos de vista o verdadeiro propósito de tudo aquilo que nós cremos e ensinamos. Que Deus te abençoe.